Tudo bem, investidores? Nesse vídeo nós vamos falar qual foi o melhor setor de REITs até agora em 2023. É um setor que passa muito despercebido pelos investidores. Nós vamos explicar por que fundamentalmente esse setor tem crescido tanto em um ano tão complicado, né, para o mercado imobiliário como um todo, principalmente nos Estados Unidos. E o setor que eu vou falar hoje, vocês vão entender um pouco mais por que esse setor é tão bem quisto, né, hoje nos Estados Unidos. Para quem não conhece, o setor que teve a melhor performance esse ano foi o setor de single family. Pois bem, setor de single family, para quem não conhece, são essas casas, né, casas de subúrbio. É natural nos Estados Unidos as pessoas alugarem essas casas ou comprarem também. Eu diria que até faz parte ali daquele sonho americano. Isso acontece por quê? Porque é natural que os REITs eles aproveitem das diversas etapas em que as pessoas vivem. Né? Existem aquelas pessoas mais jovens, que solteiras ou recém-casadas, que vão habitar geralmente apartamentos, mas quando as pessoas passam a ter filhos, e dependendo do regime de trabalho delas, o sonho delas é ter uma casa com um grande quintal, e esse aqui é um dos modelos do sonho americano, que são os subúrbios, né? E esse é um setor que tem crescido muito agora no ano de 2023. Inclusive, nós fizemos aqui essa postagem lá no nosso Instagram, para quem nos conhece lá também, nos segue, né? Não deixe de seguir lá no nosso Telegram também, foi a performance dos REITs durante o ano. E a gente vê que as casas unifamiliares ou as single family, elas performaram ali com alta de 18,3% até agora, né? O ano nem acabou ainda. E olha que nós estamos num ano não tão fácil. E por que tivemos uma performance tão grande? A gente tem que lembrar que no caso aqui de single family, nós estamos falando de aluguel, tá? São os REITs, eles alugam ali as casas para as pessoas. E essas pessoas, elas estão ali numa faixa etária entre 35 e 55 anos. São pessoas que geralmente têm uma renda melhor, uma renda familiar melhor, estão numa fase de vida também que estão mais estabilizadas. E aí elas procuram. Geralmente essas pessoas, elas procuram a aquisição dessas casas. Mas hoje nós temos um problema nos Estados Unidos, que é a taxa das hipotecas elevada, passando dos seus 7%. É a mais alta dos últimos 20 anos. Isso, inclusive, na hora de financiar uma casa, aumenta muito o custo de financiamento, as parcelas, e torna, em grande parte, ali, inviável para as pessoas. O primeiro ponto aqui que eu ressalto são as taxas de hipotecas elevadíssimas que dificultam o financiamento dessas casas. Outro ponto é o preço dessas casas em si. Se já está caro para fazer o financiamento, está caro também comprar, ainda que você compre à vista. Hoje a média das casas vendidas nos Estados Unidos está em torno de 410 mil dólares, está quase nas suas máximas históricas. A gente observa ali, desde nos últimos 20 anos, como elas desceram ali na crise do subprime, mas elas vêm subindo ano a ano, e agora a gente está ali próximo do seu recorde histórico, que bateu ali no final do verão do ano de 2022. Então tá caro para financiar, tá caro para comprar. E não só isso, tá difícil comprar também, né? Aquele gráfico em roxo que vocês estão vendo ali é o preço médio das casas, mas em laranja é um inventário de casas à disposição à venda. Então, a quantidade de casas que tem ali no mercado para ser vendida. Então, se você vai no mercado hoje americano, você já não tem muita casa. As casas que tem geralmente, elas vão precisar de uma reforma, que grande parte são casas usadas, e estão caro também financiar. Então, o mercado de aquisição dessas casas, elas acabam recuando. E as pessoas que têm um desejo, porque a gente está falando não mais só de questão financeira, mas a parte de um sonho que as pessoas querem morar nesse tipo de casa aqui, elas partem para o aluguel. E os aluguéis costumam ter um reajuste muito forte, é isso que nós vimos aqui nos últimos anos, né? Desde 2020 ali, esse modelo de casa aqui single family, elas subiram muito seus aluguéis, chegou a dar uma arrefecida no ano de 2022, está voltando a subir novamente o preço dos seus aluguéis, ali passando de 2 mil dólares, as residências mais simples hoje nos Estados Unidos. Em alguns casos, chegando na casa dos seus 7 mil dólares o preço de aluguel de uma casa dessa single family. E aí é lógico, quando a gente fala em crescimento do REIT, um dos formas de REIT crescer é crescimento interno. E o crescimento interno ele vai dar muito com uma métrica chamada SSNOI, que eu vou comentar daqui a pouco com vocês como tem sido esses REITs aqui. Os dois REITs que a gente tem principais aqui de casas single family são American Homes for Rent, código de negociação dele é MH, e o Invitation Homes, código de negociação INVH. São dois REITs excelentes, inclusive, ao meu ver. O American Homes for Rent, ele tem um portfólio bem diversificado pelos Estados Unidos. É lógico, ele tem uma posição muito grande ali no sudeste americano, estados como a Flórida, Geórgia, Carolina do Norte, Texas, né? E assim por diante.
E enquanto a Invitation Homes tem um portfólio muito mais concentrado ali naquela região da Califórnia e na região ali da Flórida, tá? Apesar de que os dois têm um portfólio bem parecido também ali em termos de distribuição. Invitation Homes, como a gente pode ver, ele tem uma quantidade enorme de casas, né? Só em Atlanta, por exemplo, na Geórgia, ele possui mais de 12.600 casas. Essa imagem pode não ficar bem aqui para vocês, mas depois você dá um zoom. Todos esses pontinhos ali dentro da cidade de Atlanta são casas da Invitation Homes, mostrando que é um REIT que tem uma potência muito grande e uma facilidade muito de fazer uma facilidade grande de fazer aquisições ali dentro do seu portfólio. Esses dois REITs, eles trabalham ali com um modelo um pouco diferente de crescimento, tá? Enquanto o Invitation Homes, ele trabalha muito através de parceria com imobiliárias, parceria com corretores, ele conseguindo comprar casas, às vezes, abaixo da média do mercado, casas para se fazer reforma. O American Homes for Rent ele costuma construir os seus próprios bairros, ali, seu próprio subúrbio, e com isso tem um crescimento ali através de um crescimento interno mais forte, né? E quando a gente fala em termos de retorno dentro do setor residencial, o que essa imagem mostra aqui para nós é exatamente isso, né? Os REITs que tiveram a melhor performance ali nos últimos 3 anos, American Homes for Rent com 46% de retorno para o investidor, e Invitation Homes com 42%. E a gente segue a relação do restante dos REITs ali de apartamentos. Mid-American, Camden, Avalon Bay, UDR, todos esses são REITs de apartamento, enquanto a gente observa que o single family tiveram um crescimento muito forte, em virtude principalmente da sua taxa de reajuste de aluguel. E é essa imagem que eu quero colocar para vocês. Lembra que eu falei que hoje a gente tem diversos problemas você adquirir uma casa, né? Como o custo de comprar uma casa, o fato de você não ter muitas casas à disposição, esses que têm geralmente precisam de reforma, além do financiamento estar caro. As pessoas partem para o aluguel. E dentro do aluguel, a gente vai olhar essa métrica chamada SS-NOI, que basicamente é o reajuste líquido dos aluguéis. A gente retira as despesas e a gente vai ver o quanto que eles conseguiram ser reajustados ali dentro daquele ano a ano. Se a gente observar desde 2017 até 2022, os REIT Single Family, eles só ficaram atrás dos outros modelos de negócio, que principalmente falando de apartamento, que são as barrinhas em cinza, no ano de 2022, e é lógico, a gente sabe que os REITs de apartamento apresentavam um crescimento incrível, mas a gente observa que ano a ano, os REITs de casas residenciais, eles conseguiram imprimir um crescimento interno, reajuste de aluguel mais forte do que os REITs ali de apartamentos. E isso tem sido um grande atrativo para esses REITs aqui, para aquele investidor que quer se posicionar hoje no mercado imobiliário americano, e são dois REITs que passam desapercebidos em virtude desse modelo de negócio que apela muito para o investidor, que é a questão do sonho americano. E olha que eu mostrei para vocês, né? Quando a gente pega desde o ano de 2018, falando aqui de 5 anos, quando a gente observa o VNQ, ele ofereceu aqui para o investidor um retorno médio de 26%. Estamos incluindo aqui, é lógico, os dividendos. Mas quando a gente mostra que a American Homes for Rent e Invitation Homes, os dois chegaram ali na casa de 74% e 95%. São dois REITs que tiveram uma performance muito bacana ali para aquele investidor que soube se posicionar hoje no mercado americano. Isso, por longo prazo, vai fazer um efeito muito grande, né? Se você for parar para pensar toda essa diferença aqui de crescimento de dividendo e crescimento de valorização das ações, é isso que vai fazer a diferença para o investidor poder comprar sua passagem ali para viajar, poder comer no seu restaurante preferido. Afinal de contas, a gente, como americano, tem o seu sonho ali de morar numa casa single family, nós temos o nosso sonho também de investir para que possamos manter o nosso padrão de vida e realizar todos os nossos sonhos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. São REITs que a gente faz cobertura deles também ali dentro do nosso relatório trimestral. Se você ainda não conhece o nosso site ali, centraldoreit.com.br, se inscreva lá também, temos o nosso blog e não deixe de deixar o joinha aqui no nosso vídeo também. Espero que vocês tenham gostado. E você, tem American Homes for Rent ou Invitation Homes aí dentro da sua carteira?